Opa, aqui é o Ed Trevisan, tudo bem? E hoje eu estou aqui nesse vídeo para te explicar como funciona então a nossa planilha de cálculo de fretes para fracionado com frota própria, ou seja, se você tem uma transportadora, trabalha com fretes fracionados e utiliza veículos da sua própria frota para poder fazer essas entregas, então essa planilha ela foi feita exatamente para você. E essa planilha ela faz parte de uma série então de planilhas que a gente desenvolveu para ajudar aí as empresas de transportes no Brasil a fazerem os seus cálculos de fretes da forma mais correta. Essa planilha, então, ela é a planilha de cálculo de fretes fracionado para frota própria. Se você tem interesse em outros tipos de planilha, como sendo para lotação, ou mesmo fracionado de terceiros, ou inclusive fazendo gestão de fretes realizados, existem outros vídeos aqui que você pode assistir para entender como funciona. Então, nesse vídeo especificamente, eu vou falar sobre como funciona a questão do fracionado para frota própria. Então, vamos lá, vamos pular direto para a planilha, onde eu vou te explicar em detalhes como ela funciona. Bom, estamos aqui na planilha. Essa é a planilha no Excel. Você adquirindo essa planilha vai receber uma cópia exatamente igual a essa. A diferença é que essas informações aqui não vão estar preenchidas, obviamente, porque você precisa preencher, alimentar a planilha com as informações do teu negócio, dos teus veículos, para que você tenha a informação correta. Mas o que eu já pulei direto para essa abinha aqui, a aba no final, para explicar uma coisa que foi uma necessidade que durante muito tempo as pessoas, meus clientes me pediram, que era a possibilidade de ter uma tabela igual a essa, em que você pode inclusive imprimir e deixar aí na tua frente, para que quando tocar o teu telefone, alguém pedir uma cotação para você de frete fracionado, você poder dizer imediatamente o valor. Como que essa tabela funciona? Então ela tem dois eixos aqui, né? Esse eixo de baixo e o de cima, e no de cima você tem peso, faixas de peso, de 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30, e você vai aqui até 200 quilos. Acima de 200 ele mostra um valor de centavos por quilo, aí você faz o cálculo manualmente. Mas até 200 quilos o valor já está pré-definido. E nesse eixo você pode colocar, na verdade, o que você quiser. Eu coloquei aqui faixas de quilometragem, entre 1 e 100 km, entre 100 e 200 km, entre 200 e 300. Mas você poderia escrever aqui, por exemplo, rota Curitiba, São Paulo, por exemplo. Não tem problema nenhum, você vai botar a distância, sei lá, não me lembro, 500 quilômetros, e ele vai fazer o cálculo da mesma forma. Você define a rota que você vai colocar aqui e ela vai aparecer na tabela aqui direitinho já, da forma como você deixou na abinha anterior, com os valores a serem cobrados. Então, isso é muito bacana porque você preencheu tudo bonitinho, você vai ter os valores previamente prontos. Importante dizer que essa tabela ela é por veículo, ou seja, se você tem por tipo de veículo, na verdade, né? Se você tem aí trabalhando com fracionado, moto, Fiorino, uma van ou um caminhão pequeno, um Iveco, e você queira ter essa tabela pronta, é importante que você faça uma tabela dessa por tipo de veículo, porque é óbvio que um 3/4 tem um custo maior do que uma Fiorino, então você tem que lançar os custos de acordo com o veículo que você está fazendo, e assim você vai ter a tabela. Então, exemplo, você tem 4 tipos de veículos diferentes aí na empresa, basicamente você vai preencher 4 planilhas dessas, vai receber uma planilha como essa, vai fazer cópias dela, e preencher as informações e imprimir as 4 tabelas, deixar aí próximo do teu telefone, e assim que você receber uma cotação, você tem como responder na ponta da língua quanto cobrar. Então, por exemplo, se for uma carguinha aí de 25 quilos, que seja de 800 quilômetros, 25 quilos, 800 quilômetros, é aqui, né? 800 quilômetros, 25 quilos, custa R$ 13,42, com base aqui no que a gente fez. Esse valor está certo, está errado? Não se preocupe com os meus valores. Isso aqui é só uma simulação. Você tem que lançar os teus valores. Então, como que funciona para você lançar esses valores? Começar do começo, né? Você tem aqui em cima uma forma de fazer a navegação. Você pode ir para as abas clicando simplesmente aqui. Ou, se você preferir, você pode clicar aqui embaixo nas abas normais aí, né, mais conhecidas do Excel, também elas têm as mesmas cores para poder te facilitar a leitura. Primeira aba é simplesmente como funciona a navegação. Então, efetivamente a primeira é do veículo, onde você preenche então
as informações do veículo que você está cadastrando aqui. Uma coisa que eu deixei super claro aqui, importante, a informação mais importante dessa aba, não se esqueça de preenchê-la em quilos, é a capacidade. Por que a capacidade é tão importante? Porque a gente está falando de cálculo de fretes do tipo fracionado. E quando a gente fala de fracionado, a informação peso ela é fundamental. Se for um peso cubado, nós temos uma segunda planilha em que você pode calcular esse peso cubado. Mas se for um peso normal, você tem que colocar, você vai conseguir fazer o cálculo normal aqui, e é fundamental você colocar a capacidade então desse veículo, porque a gente sabe que em carga fracionada existe uma questão de ociosidade, a pessoa que está te contratando, ela está contratando uma fração do teu veículo, do espaço do teu veículo, ela não está contratando o veículo inteiro, por isso é tão importante essa informação aqui. Depois, você vai preencher as informações dos teus custos fixos indiretos. O que são custos fixos indiretos? São todos aqueles custos que não pertencem ao veículo diretamente. Eles pertencem à empresa. Então, por exemplo, despesas administrativas que você pode ter aí na transportadora, impostos, caso você seja um autônomo, impostos para autônomos, diárias de viagem e por aí vai. Esses são custos que não pertencem ao veículo, pertencem à operação do teu negócio. E aí você tem que dizer quanto esse veículo, aqui especificamente, está representando do custo total da tua empresa, dos custos indiretos da tua empresa. Então, se você paga lá R$ 2.800 de aluguel, não é justo que esse Ford Cargo 1119 pague, entre aspas, os 2.800 de aluguel, se ele não é o único veículo da empresa. Se ele representa aí do faturamento 12% do faturamento, então ele vai pagar 12% dessa conta. É assim que a planilha, a lógica de como a planilha funciona, ok? Sempre preenchendo os campinhos em amarelo, você vai perceber que a planilha está bloqueada para que você preencha só nesses campos. Mas se você for um expert aí em Excel e quiser fazer alterações, não tem problema nenhum. Você vai vir aqui em revisão, desproteger a planilha, não tem senha, você pode brincar aí com ela. Lembrando que uma vez que você mexa em fórmulas e tudo, você vai precisar entender o que você está fazendo, senão você acaba estragando a planilha. E se caso isso aconteça, não tem problema, salva uma cópia e utiliza a cópia original sem problema nenhum. Beleza, preencheu os custos fixos e indiretos, você vai para os custos diretos. E o que são custos diretos? Como diz o nome, ligados ao veículo, diretamente ligados ao veículo. E aí tem depreciação, remuneração de capital, gastos com o motorista, os desembolsos anuais aí com IPVA, licenciamento, seguro e por aí vai. E seguro do casco, inclusive, mais o implemento, caso a gente esteja falando aqui de uma carreta. Preencha, é super intuitivo, nos campinhos amarelo aqui a informação, conforme a planilha está pedindo, e ok. Preencheu isso, lembre-se, sempre tente se orientar pelas cores aqui, ó, dentro do azulzinho ainda. As informações que você preencher aqui, elas vão aparecer aqui, na segunda aba. Só que elas não aparecem se você não disser quantos dias esse veículo costuma trabalhar por mês. Então, uma média aí de segunda a sexta, eu coloquei 22 dias. Colocou, ele já dá aqui exatamente quanto que esse veículo custa por dia, andando ou parado. No nosso caso aqui, desse Ford Cargo 1119, ele está custando R$ 372,08 por dia, independente dele rodar ou não. Por quê? Porque quando ele está rodando, ele tem custos variáveis, é a próxima coisa que a gente vai ver. Aqui a gente está dizendo de custos fixos, parados ou andando, você tem esse custo. Beleza, aí vamos para os custos variáveis, você vai preencher aqui tudo aquilo que varia no veículo de acordo com o quanto ele anda. Claro que isso é teoricamente, é importante dizer que esses custos eles nunca são 100%, eu posso dizer que eles têm uma acuracidade aí de mais de 90%, mas nunca é 100%, porque assim, um veículo parado durante um ano ele pode dar manutenção, então não estaria nos variáveis, mas ele pode dar manutenção. Então é uma informação, é uma referência que você coloca aqui e aí você vai preenchendo custo de combustível, custo de arla, caso exista, pneus, manutenção, lubrificantes e lavagens, ok? Preencheu essas informações, na abinha a seguir, lembra-se das cores, vermelho, ele já diz quanto que esse veículo custa por cada quilômetro que ele roda, nesse caso 74 centavos cada quilômetro rodado. Preencheu isso, show de bola, você já tem todas as informações do veículo e da empresa preenchidos, você já pode começar a preencher suas rotas. Aqui, como eu expliquei no início desse vídeo, eu fiz faixas aqui, só mudei aqui para te mostrar o exemplo, mas eu fiz faixas aqui para facilitar. O tempo que leva para correr essas faixas, então entre 100 e 200 km,
Eu botei 30% de um dia, 0,3%. Não coloquei despesas de ad valor, ingres e generalidades, mas você pode pôr. E coloquei uma margem de lucro objetiva. Somente com essas informações, mais a capacidade que eu já vou explicar, você já consegue chegar na tabela e a tabela vai estar pronta. Tudo isso aqui é fórmula. Aqui, ó. Você não precisa preencher nada aqui. Você preenchendo a rota, ela já vai te dar os valores lá, tudo automatizado. Aí uma informação super importante, que é a questão da capacidade do veículo. A capacidade do veículo é o seguinte, essa rota que ele está fazendo, Curitiba e São Paulo, 500 quilômetros aqui, se fosse ida e volta, vamos colocar 1.000 quilômetros, né? Ele já vai aumentar aqui o custo da viagem. Vai fazendo um total, Curitiba e São Paulo, no total, vou colocar aqui 2 dias, só como exemplo. Ele vai me dar os custos aqui. Porém, vamos supor que esse veículo que tem uma capacidade de 6.000 quilos, você tenha pego de forma fracionada aí de vários clientes, não conseguiu lotar o caminhão e vai ter que mandar o caminhão da mesma forma. O caminhão vai com ociosidade, você conseguiu preencher só 70% do caminhão. Veja que a capacidade aqui está em 100%, mas se você não estiver indo com 100% da capacidade, o valor ele tem que ser cobrado mais caro, porque senão você vai perder dinheiro. Então, por exemplo, com 100% da capacidade, uma pessoa que tiver com a encomenda entre 1 e 10 quilos, você vai cobrar R$ 8,72 dela, nesse exemplo. Porém, se você não conseguiu lotar o caminhão, então você conseguiu ir só com 70% da capacidade. Já não vai mais ser 8,72, vai ser 12,46. Ou seja, a planilha se adequa à capacidade que você tem do veículo sendo preenchida. Ou seja, não trabalhe, se você não está indo com 100% da capacidade, se você não está lotando o veículo para fazer esse fracionado, coloca o percentual aqui estimado para que você possa cobrar o valor correto, ou pelo menos ter uma noção de qual deveria ser o valor correto para que você consiga ter essa margem de lucro aqui objetiva. E por fim, uma informação importante dentro do cálculo fracionado é a questão do fator de multiplicação. Não fui eu que inventei isso, isso foi desenvolvido até que eu saiba pela NTC, que é a Associação Nacional de Transportadores de Carga, onde você tem um fator de multiplicação de acordo com o peso da mercadoria. Se você está levando uma mercadoria de 200 quilos, o fator é 1, ou seja, não vai alterar nada. Agora, se você tiver que ficar levando caixinhas de clientes diferentes de 10 quilos, dá um trabalho enorme fazer isso. Então, é justo que você cobre mais caro dessa pessoa. Ou seja, se você vir aqui na tabela, você está vendo que o valor está 12,46. Se eu mudar o fator de multiplicação aqui para 1, significa que ele não está aumentando, não está multiplicando isso para 10 quilos. Para quanto que ele foi? Ele ficou em 4,15. Mas eu tenho um fator de multiplicação porque 10 quilos é uma coisa complicada de ficar manuseando. Então eu quero multiplicar por 3. Ele vai jogar para 12,46. Mas Ed, eu não quero trabalhar com 3. Não tem problema. Coloca 2, coloca 4. Por isso que ele já está aqui pronto para você editar, justamente para você fazer essas simulações. Essas informações aqui, elas são uma sugestão, é a média que se usa no mercado, mas você fica livre aí para poder fazer o fator que você quiser. Isso preenchido uma vez, você não precisa mais se preocupar. As rotas preenchidas também não precisa se preocupar. O que você vai ter que fazer nessa tabela sempre que houver mudança é na questão dos custos efetivamente. Aumentou o custo de combustível, aumentou o custo com funcionário, aumentou o custo do pneu, isso, aquilo. Você vem, altera essas informações aqui, aumentou o custo do aluguel, você vem, altera essas informações aqui e você vai saber quanto cobrar nessa tabela com base na margem de lucro que você estabeleceu. Tá joia? Espero que tenha ficado claro para você como funciona essa planilha. Ela é muito interessante, ela consegue te dar uma visão muito fácil de como fazer esses cálculos. Você não precisa se preocupar de entender por dentro como que é esse cálculo. Basicamente, você tem que preencher as informações e a planilha faz o restante do trabalho para você. E era isso. Se você tiver já essa planilha, ótimo, já dá para você começar a fazer os testes com base no que eu te mostrei. Caso você não tenha e esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, clica aqui embaixo do vídeo, tem um link para você clicar para você conseguir adquirir essa planilha. Caso você já esteja no nosso site vendo esse vídeo, clica no botãozinho que tem aí para você poder fazer a aquisição. E caso você tenha qualquer dúvida aí antes de fazer a aquisição, tem um botãozinho no canto inferior direito, que é um chatzinho. Clica ali que o pessoal da nossa equipe vai te atender para poder sanar aí tudo que você tiver de dúvidas. Tá joia? Um grande abraço e até mais.